paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, que nesse quarto trimestre da editora Betel Dominical, estamos aprendendo sobre a Igreja e o Espírito Santo. E já chegamos na lição de número 7. Isso mesmo, irmãos. Ou seja, se a nossa revista ela trabalha com 13 lições, chegamos na 7, podemos dizer que chegamos na metade, porque na sexta não tem como a gente falar que ficou 6,5, não tem. Então a 7 a gente considera como a metade da lição, porque todo final de trimestre a gente faz o encerramento. Vocês aí que é do curso Simplificando a EBD sabe que a gente está falando, sobre encerramento do trimestre, e todo final de trimestre a gente faz o quê? A gente faz uma live de conclusão. Então, a gente pode considerar que é 14 lições, que são 14 lições para fazermos a conclusão. Mas na revista aqui são 13. Chegamos na 7ª, graças a Deus, e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nessa lição de número 7, que será aplicada no dia 13 de novembro de 2022, os dons de elocução. Que dons são esses, professor? Vocês lembram? Vamos recapitular aqui, a divisão dos dons, Os dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução. Ou seja, está dividido em 3 partes. Porque eu ensinei para você, até aqui, que os dons são vários, inúmeros, não dá para numerá-los. Porém, na revista aqui da Betel Dominical, ele separa os dons mais conhecidos em 3 categorias. 3 em uma categoria, que é o de poder, 3 no dom de revelação e 3 aqui agora no dom de elocução. Lembrando que não são 9, tá bom? São diversos, mas a revista divide assim para facilitar o nosso aprendizado. E como eu tenho dito sempre, que se nós formos falar dom por dom, teria que ser pelo menos dois trimestres falando para a gente poder chegar aí a um comum. E sem falar que seria dom por dom, 2 trimestres, semana a semana. E aqui está mais enxuto. Mas isso não quer dizer que a revista não é boa, que o ensino não é bom, que você não tem o que aproveitar. Tem. Você vai se aprofundando em cada etapa desses dons, tá bom? Lembrando para você que é a lição de número 7. Não esquece aqui, lição de número 7. Dia 13 de fevereiro vai ao ar. Perdão, amor, que fevereiro? Você ficou louco? Dia 13 de novembro. Por que você está falando de fevereiro vindo na sua mente, professor? É porque em fevereiro, irmão, a gente tem um evento para casais, A gente começa o nosso Casados para Sempre, na primeira semana de fevereiro. Então, hoje eu estava tratando com a equipe que vai fazer o Casados para Sempre, eu e a Rose, Eu e a minha Rose somos professores, instrutores, líderes de casais. E vai ser dia 2 de fevereiro. Mas em fevereiro está na minha mente. Hoje eu trabalhei com esse tema de fevereiro. Você já fez Casados para Sempre? Você já participou de algum curso de casados, de casais? Encontro de casais não, porque encontro de casais geralmente é assim. Comes e bebes, muita comida, porque nós somos crentes, convidamos um palestrante, passa ali 1h30, mas eu estou falando de curso. Sabe quanto dura um curso de Casados para Sempre? O Casados para Sempre não é ideia nossa, tá? É de uma faculdade, de um nome, tem um nome a zelar. Casados para Sempre é internacionalmente. A apostila está lá do outro lado, são 2. São 13, irmãos, 13 semanas, olha só. Se você não conhece, procura saber se na sua cidade tem Casados para Sempre, Eu não posso me prontificar em aplicar Casados para Sempre aí na sua cidade, porque eu sou de Diadema, São Paulo. Então fica longe. E não dá para ser online, porque Casados para Sempre tem que ser olho no olho, por causa das atividades e do compartilhar.
Se você já fez Casados para Sempre, você sabe como funciona. Se você não fez, procura saber aí na sua cidade. É igual a revista. Quando eu falo igual, assim, ó, porque são 13 semanas, uma aula por semana. Então não é um negócio de 2 horas, 1 hora de uma palestra para casais só. É 13 semanas, tá bom? Então perdoa aí porque fevereiro está na minha mente, tá bom? Mas é 13 de novembro de 2022. Mas sério mesmo, se você puder fazer o curso Casados para Sempre, super recomendo. É muito importante para todos aqueles que são casados, seja há 50 anos ou casou há 1 semana. Quanto mais cedo fizer, melhor é, tá bom? Vamos para a nossa lição? Os dons de elocução. Nosso texto de referência, texto áureo de hoje é livro de 1 Coríntios, capítulo número 14, verso de número 3, que diz assim: Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Olha só, aqui já tem umas coisas muito importantes só dentro desse texto áureo nosso, viu, professores? Professores, olha só, que importante. Mas os que profetiza fala aos homens. Mas por que fala aos homens? Ou para quê? Olha só, 3 palavras que podemos dar uma aula completa, só com essas 3 palavras aqui, ó. Para o quê? Edificação, para exortação e para consolação. Então, quando nós temos ou exercemos esse dom de profecia, o que é o que está falando aqui em cima, deixa eu pegar essa outra caneta aqui, ó. Isso tudo aqui no texto áureo, tá? Profecia, ele fala aos homens. Por quê? Porque muitas vezes, a gente vai falar aqui, quando você fala em línguas e você não tem um intérprete, a gente vai falar aqui também, as pessoas nos têm como louco, como lunático. Eu recebi até um comentário aí, como foi que o cidadão me chamou? Escrevecênico, eu não sei nem pronunciar a palavra, dizendo que eu sou louco, que eu sou doido porque eu falo em línguas, né? Então, quando a gente fala em línguas e eles não têm o discernimento, porque eles não são espirituais, então o espiritual discerne tudo, mas quem é carnal não consegue discernir quem é espiritual. Recebi esse comentário aí, não sei se você deu tempo você ler, mas não se preocupa com isso não. Eu gosto que me chamem de louco, porque a Bíblia me diz que nem os loucos errarão o caminho do céu. Eita, glória! Feliz por isso, irmão. Se eles me chamam de louco porque eu estou falando em língua, não, pode chamar. Quanto mais me chamam de louco, mais eu sei que eu estou perto de Deus, porque nem os loucos errarão o caminho do céu. Olha, que bênção, que maravilha. Mas aí eu também tratei com ele da maneira mais justa possível, não é verdade? Só entrei em contato, só denunciei ele ao YouTube como conteúdo preconceituoso, racista, simplesmente assim. Só recomendei, só denunciei ele ao YouTube, porque nós somos espirituais e carnais. Se nós que somos crentes não entendemos que nós travamos uma luta espiritual e uma luta carnal, a gente às vezes vai espiritualizar tudo ou carnalizar tudo. Então, que Deus abençoe esse moço, que eu não sei nem o nome dele, deve ser um hater, né? Mas eu fui denunciei ele ao YouTube e automaticamente o YouTube tirou o comentário dele. E eu não sou contra comentário, contra a minha opinião. Por exemplo, algumas aulas atrás, até o meu pastor Eli disse: Montoni, um irmão lá ficou meio que nervoso com você, porque você falou que era 14 apóstolos e ele não concorda, ele disse que é 12. Pode procurar, o comentário está aí, com a discórdia, com a opinião do irmão que ele estava dando. E como ele estava dentro da opinião dele, sem me ofender, simplesmente expondo a opinião dele, eu não apaguei o comentário nenhum. Eu não vou lembrar o nome do irmão, mas o senhor pode continuar comentando, discordando. Isso se chama direito de opinião. Agora, que ninguém pode fazer, irmão, é ofender o outro. Então, o comentário do irmão discordando, que eu falei que nos tempos bíblicos foram 14 apóstolos, ele disse que está errado, só foram 12, eu não apaguei esse comentário.
Respondi a ele, ele respondeu a mim, respondi a ele, eu respondi, e trocamos comentários, mas tudo dentro da educação. Então isso chama conversa. Então, irmãos, tá aqui. Então, quando eu falo em línguas, o professor está falando isso aqui, tem tudo a ver, irmãos. Por quê? Quando eu falo em línguas e o mundo não entende, vai me chamar de esquizofrênico. Eu não sei pronunciar a palavra, eu sei que é coisa para louco, né? Para internação. Eles não entendem mesmo, né? Só que ele tem que entender que esse é um comentário ofensivo, né? Se ele tivesse comentado assim, eu não concordo com esse negócio de falar essas línguas que ninguém entende. Eu ia responder para ele, eu respeito sua opinião, mas eu acredito. Mas essa não foi a opinião dele. Então Paulo fala assim, mas o que profetiza fala aos homens. Agora toda profecia, todos os homens entendem, independente qual seja o credo religioso, qual seja a igreja que participe, todos eles vão entender porque você está profetizando. E toda profecia não é com línguas estranhas, é na nossa linguagem do dia a dia. Então a profecia ela serve para todos os homens, tá aqui, tá? Texto áureo, 1 Coríntios 14, 3. Serve para edificar, serve para exortar e serve para consolar. Então toda profecia tem que ser pronunciada em língua que as pessoas entendam. Mas vamos falar um pouquinho aqui na frente mais. Vamos lá? Nossa verdade aplicada. As manifestações do Espírito em profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas ressaltam em edificação, exortação e consolação do corpo de Cristo. É isso mesmo, tá aqui, ó. Então aqui já está dizendo o que nós vamos aprender hoje, professores e alunos. Nós vamos falar hoje sobre profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, tá? Então anota aí, ó. Você que gosta de anotar, profecia é variedade de línguas é outro e interpretação de língua é outro. Vamos falar sobre esses três dons hoje para a honra e glória do Senhor. Onde é que está o nosso texto áureo, professor? Perdão, texto de referência. Texto de referência se encontra no livro de 1 Coríntios. Vamos continuar em 1 Coríntios capítulo 14. Só que nós vamos ler o versículo 26 ao versículo número 31. Lembrando que está na descrição do vídeo, para que você possa ver. Eu falei descrição do vídeo, parece a gravação do vídeo chamando vocês aí para o simpósio, né? Que foi a semana passada, dia 4, 5 e 6 da semana passada que a gente fez o simpósio na nossa igreja, professores. Aí, ó, se você não sabe como montar um simpósio, a gente fez 3 dias de simpósio e o tema principal era liberdade cristã na educação. Se você não viu, a nossa igreja fez live, eu vou poder compartilhar um pouquinho com vocês, mas um simpósio é importantíssimo e o tema foi sensacional, liberdade cristã. Vamos lá? Nosso texto de referência de hoje, livro de 1 Coríntios capítulo 14, que nos diz assim: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vocês tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Irmão, essa vai ser uma lição que a gente vai ter que parar e anotar aqui, porque Paulo está dizendo para que serve, né, o que farei, irmão? Pois quando vos ajuntares, cada um de vocês tem salmos. Vocês sabem que salmo, quando Paulo está falando aqui, cada um tem salmo, o que ele está dizendo? Cada um tem cântico, porque eu sei que você sabe, e se você é aluno apenas aqui do canal Bíblia para o Cotidiano, tá assim, ó, de alunos que é só aqui no canal, não frequentam uma escola bíblica dominical, por não ter na sua igreja ou por causa do trabalho. Salmos é louvor, irmão, é adoração, é cântico. Quando fala de salmos, está falando de louvor. Então, quando Paulo fala cada um tem salmos, tem louvor. Cada um tem doutrina. O que é doutrina? É Bíblia.
Não confunda a doutrina com usos e costumes. Usos e costumes é designado para cada denominação. Até para os judeus, aí você fala assim, professor, então uso e costume não é algo atual? Não. Usos e costumes era implantado na vida de Israel. Israel Israel tem, melhor dizendo, os seus usos e costumes. Por exemplo, Israel até hoje não come carne de porco. Israel não come alguns frutos do mar. Israel tem algumas práticas que é de costume de Israel e não para nós. Então, uso e costume nunca foi abandonado por Deus. Você sabe que um do maior uso e costume de Israel é o quê? A circuncisão. Isso mesmo, a circuncisão no 8º dia, todo filho homem, ele é circuncidado. Sabia disso? Então isso é o quê? É um uso e costume de Israel. Não serve para nós que somos brasileiros. Olha aí, então, as doutrinas os princípios que está na Bíblia. Outro tem o quê? Olha só, revelação. E o outro tem o quê? Línguas. E quem tem línguas também tem que ter interpretação. E Paulo deixa bem claro dizendo, faça-se tudo para a edificação. Tudo isso aqui serve com o objetivo, edificar o corpo de Cristo. 27. E se alguém fala línguas estranhas, faça-se isso por 2, por quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Aqui a revista vai tratar bem claro, não vai esconder isso de nós que somos assembleanos. É um assunto dificílimo de se tratar. Não tem um consenso, não tem um martelo dizendo é isso. Então eu ensino para você, alunos, que existem coisas que não dá para a gente destrinchar e dizer é assim. Quem faz isso, irmão, acaba sendo incoerente, então não adianta. E aí, as Assembleias de Deus, no modo geral, estão erradas quando todo mundo fala em línguas? Então, há interpretação que diz que estamos errados dentro das Assembleias, tá? Não estou falando de fora, estou falando de dentro das Assembleias de Deus. Até dentro da Assembleia não concorda que todo mundo fale em línguas ao mesmo tempo. Olha eu adiantando, dando spoiler para vocês. Mas você é crente, né? E todo crente ama spoiler. Professor, não, ama sim. Você sabe qual é o seu fim? Qual é o seu fim? Glória, glória e glória. Mansão celestial. Esse é o seu fim. É para isso que Deus te fez. Deus te fez infinito para viver a eternidade. Infinito por quê? Porque você teve um começo. E eterno porque você vai viver com Ele eternamente. Isso é spoiler. Todo crente tem que amar spoiler. Tá bom? Então, e há outro grupo dentro da igreja que diz que sim, que todo mundo pode falar em línguas ao mesmo tempo, no entanto, que apenas um esteja na condução do falar em línguas. Por exemplo, eu estou pregando e eu sou tomado em línguas e a igreja lá, mas eu com o microfone eu posso falar em línguas. Se levantar outro perto de mim falando em língua, que eu passe o microfone para ele. Então há essas duas interpretações. Não há martelo batido dizendo é assim, tá bom? Então seja bem coerente. O que é que você acha, professor? A sua opinião pessoal? A minha opinião pessoal é essa, que toda a igreja pode ser tomada em línguas estranhas, como foi no livro de Atos. Todos falaram línguas estranhas, de uma só vez, mas Pedro toma a palavra. Então a palavra estava com Pedro. Então o pregador tem o falar em línguas, porém toda a igreja pode falar, mas ele é que é o principal. É quando Paulo diz aqui que haja 2 ou 3. O que ele está falando? Quando um fala, o outro se cala no microfone. Essa é o que eu entendo, sabendo, deixa bem claro, sabendo que nem todo mundo concorda com essa opinião. Tá bom, professores? Tá bom, alunos? Nem todo mundo concorda. Vamos lá? 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Se a igreja não tem intérprete, então eu não deveria falar em línguas no microfone se não tiver alguém para interpretar ou se eu não tiver o dom.
Aqui é uma verdade. Infelizmente, algumas igrejas, os irmãos, a gente tem escutado, ele vai pregar e ele fala mais em línguas do que prega. Então, ele não está pregando a igreja, ele está pregando a ele mesmo, porque eu falar em línguas, vai dizer Paulo aqui, edifica-se a si mesmo. Então, se eu edifico a mim mesmo, eu não posso falar no microfone, eu tenho que ficar quietinho no meu lugar, e eu posso falar em línguas o quanto eu quiser, do começo do culto ao final. No entanto, se eu for pregar e eu vou falar em línguas, que haja intérprete. Irmãos, somos assembleanos e precisamos voltar aos primórdios. É isso que Paulo está dizendo aqui na carta de 1 Coríntios capítulo 14, que eu digo que é dificílimo de explicar, de chegar num consenso. De explicar não, de chegar num consenso. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Eita, irmão, aqui vai sair faísca, hein? Vai sair faísca, porque eu estava estudando essa lição e eu estava vendo no cenário atual do qual nós estamos vivendo sobre as eleições, né? Essas duas polaridades, né? Esquerda, direita, e muitos profetas profetizaram algo que não aconteceu. E aí estamos servindo de escárnio por aqueles profetas que se diziam de Deus e Deus não cumpriu o que eles disseram que foi Deus que disse. Precisamos. Por isso que toda profecia tem que ter base bíblica e julgar essa profecia, esse profeta, fazer uma análise no total e dizer, opa, ele pode profetizar. Lembra que nós estudamos no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte, que Jesus falou que profetizaram, curaram, expulsaram demônios, mas Jesus falou o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. É isso aí. Então vivemos dias difíceis com esses profetas que querem ibope. E não, eu falava isso a semana passada na igreja do meu amigo Júlio, que eu fui ministrar lá, alegrai-vos sempre no Senhor. Digo, alegrai-vos. Esse foi o tema, Filipenses 4:4. Maravilhoso. Que eu admiro muito o profeta Eliseu, quando aquela mulher chega, a sunamita chega para ele e o Eliseu diz, olha, tá vendo aquela mulher ali? É a sulamita. Jesus desce e pergunta, vai tudo bem? E ela diz, vai tudo bem. Vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem com teu filho, vai tudo bem. Quando ela se ajoelha ou se agarra ao pé do profeta e Jesus vai tirar, o profeta fala assim, deixa ela, porque eu vejo que ela está angustiada. E Deus, irmão, que profeta como Eliseu se levante nessa terra, que Deus não me revelou o que ela tem, então deixa ela dizer. Mas o profeta quer dizer o que Deus não disse, aí a gente passa vergonha. Por que eu falo, nós passamos vergonha? Porque eu sou assembleano, eu sou cristão, eu acredito em profecia. Só que, infelizmente, existe profecia falsa. Olha que nós estamos apenas no nosso texto de referência, mas vai tratar claramente, irmãos, escola dominical é para ensinar o povo de Deus. Versículo 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Olha que isso aqui dá, irmão, isso aqui, meu irmão, isso aqui dá problema. Dá problema. Isso não importa qual seja a igreja, isso aqui é um problema. Para mim, essa é uma das lições mais difíceis de falar, porque é muito fácil falar, o problema é executar o que está nessa lição. Porque o que eu aprendi? O que você aprendeu? O que nós aprendemos? Que a maior profecia é a Bíblia. Então o pregador está pregando. E esse pregador ele pode falar a barbaridade que for, que se tem uma máxima que ninguém pode interrompê-lo. É mentira. Nos foi ensinado errado, acobertando pilantras da palavra de Deus. Essa palavra, eu vou dizer para não achar que eu disse por emoção. Por causa disso, existem muitos pilantras dizendo a autoridade está comigo porque eu sou pregador. Paulo está dizendo bem claro que eu estando pregando e se levantar alguém em profecia, ele toma o meu lugar.
É isso, está aqui, irmão. E se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. A maior profecia é a palavra, mas aquele homem que está pronunciando, ele não é maior do que a profecia dada por Deus. É difícil ou não, professores? Estou querendo ver pastores puxando o paletó, como diz na minha terra, lá, Pernambuco, puxar o paletó e dizer, sente, o que você está falando é da carne. Versículo 31, porque todos poderás profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Ou seja, a profecia não pertence ao profeta, a profecia pertence a Deus. Eita glória! Já está gostando, irmão? Então aí, ó, vamos terminar esse ano o canal Bíblia para o Cotidiano com 5.000 inscritos. Faz tempo que eu não peço assim, para falar, para pedir inscritos. 5.000, vamos terminar o final do ano com 5.000. Está em 460 e um pouquinho. Falta aí pouco mais de 350 inscritos. Como é que eu faço isso, professor? Eu já sou inscrito. Compartilha. Manda para outros e para outros que você conhece. Vamos fazer esse canal crescer, porque não tem brecha, irmão, para a gente falar do que eu acho bonito e dizer a minha igreja, o meu ministério. Quando eu falo minha igreja, porque eu faço parte do corpo de Cristo, né? Então precisamos ensinar o povo de Deus a verdade. E aqui está dizendo bem claro, o pastor aqui, no caso, eu li aqui, eu vou lembrar, o bispo Primaz Manuel Ferreira, ele diz bem claro, é dificílimo essa situação dentro das Assembleias de Deus. Mas Deus nos capacita a aprender e colocar em prática. Nossa introdução diz assim, nesta lição veremos os dons conhecidos como dons de elocução. Estes dons devem ser empregados exclusivamente para edificação, exortação e consolação, para que não haja desordem no seio da igreja. Por isso que eu disse, quando um profetiza e Deus dá uma revelação para outro, então eu tenho que ter a humildade que Deus não deu tudo para mim, eu me calo para ouvir o outro. E se Deus deu para outro, professor, e por que Deus não dá para um profeta só tudo? Aí você tem que perguntar para ele, porque eu não sei dizer não. Sei não. Eu vou dizer que eu sei sem saber? Você pergunta, Deus, por que tu não usa só um profeta para entregar tudo? Pode ter 3, 4 profetas na mesma noite. Então, aí você pergunta para ele. Se ele te responder, você volta aqui no canal e diz, professor, Deus me revelou por que ele usa vários e não somente um para entregar tudo de uma vez. Tem coisas que não dá pra gente inventar, irmão. Esse é o problema, que tem muita gente em inventar. Eu sei que, tá bom, se você sabe, ajuda aí, né? Como diz aí um apresentador, me ajuda aí. Ponto de número 1, dons relacionados à elocução. Quais são esses dons? Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Tá aqui, ó. Com essa caneta aqui mesmo? Com essa mesma aqui, ó. Vamos dividir. Mais uma vez para você decorar. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Já tem uma pergunta que não precisa responder. Uma coisa é falar em língua na evidência do batismo com o Espírito Santo. Outra coisa é variedade de línguas, tá bom? Já vai aí se encaminhando para esse caminho aí. Diz assim, são manifestações do Espírito Santo classificando como dons de elocução. Os mesmos capacitam o membro do corpo de Cristo a falar sobrenaturalmente. Essas manifestações sobrenaturais vindas da parte de Deus visa edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Deixa eu marcar aqui, eu quero dar uma ênfase para você, professores. Começa a se atentar, alunos, olha aqui para mim, vocês alunos, vocês que são apenas alunos. Deixa eu te falar uma coisa, fica atento quando o ensino, ele fala muito a mesma coisa. É a mesma coisa quando Jesus dizia bem assim, na verdade, na verdade. Na verdade, na verdade. Ele está dizendo assim, presta atenção. E desde a nossa
Deixa eu ver, desde o nosso texto áureo, que Paulo está dizendo sobre edificar, exortar e consolar. Quando vai para o texto, pela verdade aplicada, continua falando. Está falando de novo aqui, ó, edificar, exortar e consolar. No nosso texto de referência, está falando a mesma coisa. A gente vem para a introdução, está falando a mesma coisa, ó, edificar, exortar e consolar. No ponto 1, no primeiro ponto aqui, está falando a mesma coisa, exortar, consolar e edificar. Então ele quer dar ênfase que esses 3 dons tratados aqui, essa base, ele serve para edificar, exortar e consolar. Então se você perguntar para que servem os dons, você define a sua aula, você define esse aprendizado nessas 3 palavras, edificação, exortação e consolação. Fica ligado na revista, professores. Continuando, infelizmente, o que temos visto é que muitos, de forma incorreta, dizem serem possuidores destes dons e assim enganam a muitos com suas falsas manifestações. Isso aqui merece ser marcado com canetinha marca-texto. Infelizmente, temos visto que muitos, olha aqui, ó, de forma incorreta dizem ser possuidores destes dons e assim enganam a muitos com suas falsas manifestações. É verdade. Tá difícil, mas Deus é bom o tempo todo. 1.1. Profecia. Comecei falando sobre as profecias falsas. Hoje, né? Profecias falsas. Diz assim: este dom nos permite ouvir a palavra de Deus inspirada do Espírito Santo e sermos edificados, exortados e consolados. O que eu falei para você? Decora essas palavras. Exortados, edificado, exortado e consolado por ela. Pelo quê? Pela profecia. Vamos lá. Esta voz profética se consolida pelo cumprimento fiel e pelo resultado. Então, muita gente, essa política foi muito boa. Professor, foi, se identificou muito falso profeta. Foi só estar atento. Teve muito falso profeta, meu irmão, que disse uma coisa e aconteceu outra completamente diferente. Que se fosse no tempo de Moisés, livro de Levítico, era levado à praça pública e apedrejado. Então essa política revelou muitos falsos profetas. Tá aqui. Vamos ver o que diz a nossa revista. Na verdade, a gente vai ver, mais uma vez, a leitura de 1 Coríntios, capítulo 14. Lição de casa, você sabe que eu aplico lição de casa aqui para os professores, superintendentes e alunos. 1 Coríntios, capítulo 14, essa é a lição de casa. Diz assim: mas se todos profetizarem e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, levantando-se outro em seu rosto, adorará a Deus publicamente, que Deus está verdadeiramente entre nós. É aquele começo. Se tem alguém falando de línguas, vai dizer o que disse aí o cidadão, que eu sou louco, né? Mas se há uma profecia, como eles estão ouvindo, né, a profecia, não tem como ter dúvida. Vamos lá? Jesus lá no tanque, lá em Samaria, quando pede água para a mulher, quando no final da conversa ou no meio da conversa, Jesus pergunta para ela: chama o teu marido. E ela diz: não tenho marido. Aí Jesus falou: disseste bem, tivesse 5 que tu tem, não é teu. O que a mulher faz? Deixa o seu cântaro, corre para a cidade e diz: eis que encontrei um profeta. Por quê? Falou o que ela sabia, o que ela estava vivendo e era verdade. Toda a cidade foi ouvi-lo. Mas se Jesus falar com ela em línguas, ela não ia entender. Mas Paulo deixa bem claro: não proibais falar em línguas, só que tem que ter ordem e decência.
Continuando nossa revista, o Espírito Santo nos capacita com este dom para servirmos a igreja de Cristo. Sim, está existindo muita profecia para fora da igreja. Está faltando profecia para dentro da igreja, irmãos. Os profetas estão muito incomodados em profetizar para fora da igreja. Só que o dom de profecia foi dado para dentro da igreja, para o povo de Deus não ser enganado, para o povo de Deus não ser destruído. Por falta de profecia, o povo vai se dispersar, mas os profetas estão querendo profetizar para o mundo em vez de profetizar para dentro da igreja. Aí profetiza para o mundo, não acontece, deixa a igreja envergonhada por as profecias falsas, em vez de profetizar para dentro, está se preocupando com fora. E a minha, a sua, professores, temos que se preocupar com os que está dentro. É forte demais. 1.2. A importância do dom de profecia para a igreja de Cristo. Que importância tem? Vamos ver o que Paulo fala. O apóstolo Paulo possui uma visão profunda sobre a importância do dom de profecia para a igreja de Cristo. Em um dos seus textos sobre o assunto, ele exorta a igreja para buscá-lo e ainda dá uma ênfase, hein? Olha só, segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. 1 Coríntios 14, Paulo está dizendo, busque. Já expliquei, professor, existem dons mais importantes do que outros? Não. Existem dons que é de bom ou bem coletivo? Ixi, fugiu agora a frase correta. Bem coletivo, é isso mesmo. Para o bem coletivo, por exemplo, se eu falo em línguas, diz a palavra que eu edifico a mim mesmo. E se eu edifico a mim mesmo, ele não executa para toda a igreja. Então, qual é o melhor? Eu edificar a mim mesmo ou edificar os meus irmãos? Lógico que é edificar vocês. Por quê? Porque o evangelho nunca é sobre um, mas sobre todos. Então, eu falar em línguas é sensacional, edificação minha para com Deus. Vamos falar daqui a pouco. Mas quando eu profetizo, eu trago profecia para todos. Então, todos são abençoados. Por isso que Paulo fala que buscai com zelo. O quê? O dom de profetizar. Então, todos nós deveríamos ser profetas. Na verdade, somos profetas para proclamar o que está escrito. Mas a profecia que Paulo quer aqui é profecia que não está escrita para a igreja. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Vamos continuar. Importa-nos repetir que a sua importância é tamanha, pois aquele que profetiza edifica toda a igreja. Já falei isso aí, tá bom? Assim, através do dom de profecia, o Senhor fala abertamente, de forma simples e direta, com o intuito de edificá-la, exortá-la e consolá-la. Deixa eu falar de uma profecia que foi mal interpretada, mas foi 100% verdadeira. Eu acho que o nome do candidato era Eduardo Campos. Eu acho que é isso. Tomara que eu não esteja errando. Eu sei que ele é da minha terra, lá de Pernambuco. Eu acho que é isso mesmo. E ele foi para uma igreja, Assembleia de Deus, lá em Recife. Sim, olha só. E Deus toma uma senhora, uma irmã, conhecida pelos assembleanos, a irmã do coque, e diz bem assim: homem, grande será o teu cortejo. Esse país parará para ver o teu cortejo. O que todo mundo pensou ali? Ele vai ganhar para presidente. Ele será o novo presidente que Deus escolheu para a nossa nação. E o que acontece, gente? O avião cai. Esse rapaz morre. E o Brasil para ver uma promessa política, no meio político, acabar. Grande foi o seu cortejo. O problema é que a gente ouve a profecia e a gente não procura saber a interpretação da profecia. Foi o que aconteceu. A irmã mentiu? Não. Deus mentiu de maneira nenhuma. Grande foi o cortejo dele. Porém, não foi um cortejo de assumir a presidência. Foi um cortejo de um velório. Uma marcha fúnebre até o cemitério.
Então, às vezes a gente quer inventar algumas coisas e a gente às vezes não busca o que Deus quer nos dizer. E esse foi o fato ocorrido, verídico. Eu não lembro que ano que foi a eleição, não. Procura aí. Avião cai com candidato à presidência em Recife. Eu não lembro qual foi o ano, mas eu lembro que tá gravado isso aí, viu, gente? Não é falácia, não. Não é narrativa, não. Tá gravado aqui no YouTube. Pode procurar. Palavra sobre profecia do grande cortejo da vida do candidato. Eu não quero falar de ser Eduardo Campos para não errar, para não matar a pessoa errada, né, irmão? Misericórdia. De verdade que eu não lembro, mas eu sei que ele é de Pernambuco, mas acho que esse é o nome dele. Então, às vezes, irmão, tem uns profetas que quer falar o que ele acha, que ele quer ibope, né? Mas, enfim, então, vamos trazer essa profecia como edificação, exortação e consolação. 1.3. Julgar a profecia. Meu irmão, isso aqui, eu falei para vocês que essa lição para mim é uma lição mais problemática que nós vamos enfrentar. Eu não sei quem vai dar essa aula na nossa igreja. Não sou eu, porque eu vou estar na sala dos adolescentes, na lição de número 6, não. Na lição de número 7, eu não sei onde é que eu vou dar aula. Misericórdia, Jesus. Não, não é eu não. Jesus, é eu que vou dar aula para os meus jovens ou para os meus irmãos? Não. Acho que nem eu não. Eu tenho que ver na escala. Como eu falei para vocês, na nossa igreja tem um privilégio. Nós temos 10 professores, mais o superintendente, né? Então temos 10, então a gente vive numa escala. Eu dou aula para os adolescentes, dou aula para os jovens e a nossa sala de homem e mulher é uma só, sala única. Então, graças a Deus, a gente tem bastante. Mas vou te falar, essa lição aqui é dificílima. Por quê? O mundo não quer ser julgado, aí a igreja acha que ela não pode ser julgada. Porque existem homens dentro da igreja que dizem, você não pode me julgar. Ô, irmão, tem coisa que deixa o Montone nervoso. Aí o Montone tem que falar bem calminho. Ô, Jesus. Julgar a profecia. Vamos lá. A Igreja de Cristo, bem doutrinada, não tolera os falsos profetas em seu meio e faz o uso correto dos dons espirituais de acordo com a palavra de Deus. João, em sua palavra, sedimenta que é dever da igreja julgar as profecias para ver se estão de acordo com a palavra de Deus. Será que João falou isso aqui mesmo? Lembrando que esse João é o mesmo João do Evangelho de João, é o mesmo João que escreveu as epístolas de João, que nós vamos ler agora, primeira epístola de João, capítulo 4, verso de número 1, está até marcado aqui, ô Jesus, ô meu Pai, ô Jesus, e é o mesmo João que escreveu Apocalipse, tá bom? Então João... ele e Paulo escreveram bastante, né? Vamos ver o que fala o nosso amado João. João é o profeta amado, tá bom? Só lembrar que esse João aqui é o João profeta amado. Diz assim, e ele começa já dizendo assim, amados. Quando você vê alguém diz assim, amados, ele está querendo, irmão, dizer assim, ó, eu vou abater. Amados, com amor, olha só. Amados, não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Ô irmão, eu gosto de falar assim, professores. Se João, que escreveu há mais de 2000 anos, está dizendo que muitos profetas já têm, imagina hoje. O que João não ia nos dizer? Não é verdade? Então João está dizendo, não creio não. Se levantou uma irmã lá para profetizar, se levantou o professor Tony para profetizar. Se ele falou é verdade. Quem disse isso? Quem garante, irmão? A gente está muito mal acostumado com algumas frases soltas, no toque no ungido de Deus. Para, irmão, você é aluno de escola dominical. Para. Isso aqui foi Davi dizendo que não tocaria em Saul. Não tem nada a ver uma história com a outra, com esses profetas mentirosos. Está dizendo aqui, amados, não creais. Então a Bíblia tem contradição. Um contexto
um texto fora de contexto, já dizia meu professor, vira pretexto para discussão. Ungido de Deus não quer dizer que ele está sempre fazendo a vontade de Deus. Davi não era ungido de Deus? Era. E por que ele mandou matar Urias e ficou com a mulher dele, de Urias, com Betseba? Não era ungido? Ué! E ser ungido de Deus para determinada função não quer dizer que você estará permanente fazendo a vontade de Deus. Você não lembra? Não lembro agora o livro, mas lembrei da história. Profeta velho e profeta novo. Deus fala para o profeta novo bem assim, olha, vai lá, profetiza o que vai acontecer, mas você vai por um caminho e volta por outro. Não pare para nada. O que acontece? O profeta novo vai anunciar no livro de Reis. Eu não vou lembrar agora o capítulo completo. Dá um Google aí que você vai achar, se você se interessar e ver que forte. O profeta novo vai, profetiza. Quando está voltando, alguém fala para o profeta velho, olha, tem um profeta na cidade que disse assim, assim, assim. O profeta velho corre, procura onde é que está o que vai passar o profeta novo e diz, ei, eu também sou profeta e Deus mandou que você pousasse hoje. Ele disse, não, meu Senhor, meu Deus disse que eu não podia voltar pelo mesmo caminho e nem pousar aqui. Não, mas Deus revelou porque eu sou profeta aqui nessa cidade. O que o profeta novo fez? Ficou porque acreditou no profeta velho. Veja que a palavra é profeta velho. Ele não deixou de ser chamado profeta, mas estava corrompido. O que sobrou para o profeta novo? Dá um Google e você vê que história maravilhosa. Quando o profeta novo foi embora, sabe o que aconteceu? Um leão apareceu, matou ele. E ele ficou, o jumento dele, o profeta velho, o profeta novo e o leão. E o leão ali, cuidando do corpo. Morreu. Sabe por quê? Deus é ruim? Não, porque Deus disse ninguém. Deus disse que o profeta velho ia encontrar ele e ia pedir repouso? Não. Então, cuidado com o profeta velho. E vocês, profeta novo, entenda se é Deus ou não falando com você. Tá bom? Fica aí a dica. Bora lá. Ele manda provar a veracidade dos profetas para ver se está em conformidade com a Bíblia. O apóstolo Paulo também orienta a igreja sobre a necessidade de julgar. 1 Coríntios capítulo 14, que é a lição de casa de vocês. Versículo 29, está no nosso texto de referência. E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Quem manda julgar é Paulo. Quem manda julgar é a Bíblia. Quem manda julgar é a igreja. Julguem se o profeta está falando a verdade ou é mentira. Não concorda? Rasga 1 Coríntios capítulo 14, 29. A igreja deve julgar, como comenta Stanley Orton. Stanley Orton está no grupo do Telegram. Está crescendo, o povo está entrando lá e baixando. Se você não entrou lá ainda, está perdendo. Teologia sistemática, visão pentecostal de Stanley Orton. Ele coloca aqui: miraculosa e publicamente, com deliberalidade, consideração e avaliação, o que o Espírito está dizendo. Isto incluiria como o profeta se alinha com a palavra de Deus, como satisfazer a necessidade, qual é o propósito de Deus e o que os crentes devem fazer com o que ouvem para a edificação do corpo. Em suma, ele está dizendo, não é porque alguém está dizendo que está profetizando que está dizendo que é de Deus. Ah, mas ele profetizou há 50 anos. Você sabia que Balaão era um profeta de Deus? Balaão foi usado por Deus. Balaão trabalhava no exercício da profecia com Deus, mas se corrompeu. Irmão. Então, cuidado, crente. Cuidado. Vamos para o nosso ponto número 2. Encerramos aí a profecia. Podemos julgar ou não podemos julgar? Podemos julgar, irmão, tanto a vida do profeta quanto a profecia. Se alguém disser para você que não é o que está na Bíblia, irmão, esquece, você apedreja os dois, né? Apedrejar os dois é modo de falar, porque eu não sei se felizmente ou infelizmente. Vou repetir. Eu não sei se felizmente ou infelizmente os falsos profetas não são apedrejados.
porque quão grande trabalho estão dando para a igreja de Cristo. Vamos falar de variedade de línguas? Vamos lá. Variedade de línguas. Diz assim, ponto 2. Em meio a tantas dúvidas que surgem sobre o dom de variedade de língua, na condição de dom, assim como os demais catalogados na Bíblia, podemos dizer que este dom é uma das manifestações do Espírito Santo, quando este se revela através de uma expressão falada de maneira divina, nunca aprendida pela pessoa que fala. Aqui é importante. Hoje, a minha Rose ali, ó, mandou um vídeo para mim de um rapaz satanista zombando dos falsos profetas que profetizaram que quem ia ganhar era o senhor Jair Bolsonaro e não ganhou, e ele vai e fala em línguas, irmãos. Aquele satanista que disse que estava fazendo todo o trabalho para o senhor Luiz Inácio Lula ganhar. Ele disse que Satanás tinha dado Lula como presidente, que esses crentes estavam mentindo. E ele começa a falar em línguas e dizendo: o Espírito Santo me revelou que vocês não herdarão. Vergonha. Vergonha. Ah, irmão, que vergonha. Como fala minha Rose, dá vontade de chorar, de ver esses profetas dizendo assim, diz o Senhor, sem o Senhor dizer. Uma vez eu vi o pastor Silas Malafaia falando uma coisa muito tempo atrás, nossa, não sei nem quanto tempo. Não é porque eu não gosto de uma coisa que é errado. Não é porque eu não gosto de uma coisa que é pecado. Eu tenho que saber. Eu não gosto, mas a Bíblia não condena. Parece um outro professor, nossa, muito das antigas, ele dizia assim: o que a igreja proíbe e a igreja não proíbe. É um livro, nossa, muito antigo. Então, infelizmente, as pessoas querem colocar o que elas gostam dentro da igreja. Por isso que nós vemos essas aberrações. Um satanista zombando de crente, falando em línguas, viu? Se você não viu, é bom que você veja. Veja que nível que nós chegamos. Ele falando em línguas, dizendo que o Espírito Santo disse para ele por que o Bolsonaro não ganhou. Vergonha alheia. Vergonha alheia não, vergonha nossa, porque eu sou cristão. Então, quando ele zomba dos cristãos, ele zomba de mim também. Porque se somos um só corpo, a sua dor é minha dor, a sua vergonha é minha vergonha. É isso aí. Eu vi hoje e fiquei muito triste. Vamos lá, 2.1. O ensino de Paulo sobre o dom de variedade de língua. Entre os ensinamentos do apóstolo a respeito do dom de variedade de línguas, em 1 Coríntios 14, já repeti e vou repetir de novo. Redundante? É isso mesmo. Lição de casa, 1 Coríntios capítulo 14. Ele escreve sobre este dom como finalidade de constituir algumas diretrizes para ajustar a forma desordenada do culto que a igreja de Coríntios... Aqui, peraí, deixa eu dar uma pausa para nós respirar. Apesar que tem um ponto aqui, peraí. A igreja de Coríntios estava realizando, o ponto está aqui, perdão, me precipitei. A igreja de Coríntios estava precipitada? É sério que a igreja de Coríntios estava? A nossa não está? Eu me lembro de ontem à noite. Estava eu e a Rose já perto de dormir, não lembro que hora que era. E aí a gente estava vendo algumas notícias, né? Aí apareceu lá um rapaz dizendo que estava cheio. Oh, Jesus do céu. Oh, Jesus. Maranata, 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 Maranata. Vem, Senhor Jesus. O rapaz começa a pular, irmão, e fazer passo de capoeira aí, dando mortal para frente, para trás. Irmãos, como diz na minha terra, se Jesus, veja bem, se Jesus estivesse no sepulcro, irmão, ele ressuscitava com essas barbaridades que está acontecendo no nosso meio. É por isso que você está numa escola bíblica dominical e ensinar a palavra de Deus. São aberrações, não tem outro nome não.
Ainda a respeito deste dom, o apóstolo afirma que o falar em línguas serve como um sinal para os infiéis. Ou seja, os infiéis não querem acreditar, mas serve um sinal que é algo soberano. Tá bom? Onde é que está isso? 1 Coríntios 14, versículo 22. 2.2, expressão em línguas em Atos e em 1 Coríntios. Vamos dividir aqui em duas partes, professores. Livro de Atos e livro de 1 Coríntios, né? Primeiro vamos ver aqui uma teologia sistemática. Eu não tenho essa teologia sistemática, nem li ela ainda. Do David Lee, de 1997. Diz assim: a definição básica entre o fenômeno das línguas em Atos e em 1 Coríntios está no seu propósito. Vamos ver essa definição? Em Atos, as línguas visam a edificação pessoal, deixando evidente que o discípulo realmente havia recebido o dom prometido do Espírito Santo para revesti-lo de poder. Tá? Aqui a gente tem duas citações importantes para ser lida. Jesus falou que eles seriam cheios do Espírito Santo, certo? Abre aí livro de Lucas. Livro de Lucas. Cadê Lucas? Meu Deus, deu um branco aqui agora. Oh, Jesus. Livro de Lucas, Tony. Aqui, depois de Marcos. Oh, Jesus, você falando uma coisa pensando outra. Livro de Lucas, capítulo número 24. Vamos lá, Lucas 22, 24 e 49. 24, 49. Também está marcado aqui, porque já lemos em outra ocasião. Na verdade, fizemos isso, o nosso devocional. Aproveitando essa pausa do nosso devocional, você não esquece que de segunda a sábado temos o nosso devocional da EBD. E toda quarta-feira, auxílio ao professor. Ou seja, amanhã de manhã você tem um devocional e na quarta nós temos um auxílio ao professor. Tá bom? Diz assim, Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, no livro de Atos, a promessa, na verdade, se cumpre em Atos capítulo 1, a promessa era que eles ficassem para ser revestidos de poder e testemunhassem que foram cheios do Espírito Santo, como acontece no livro de Atos. Abre aí agora, ó. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5, que também está aqui, que diz assim: estando com eles, determinou que ele não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, ele está retificando o que ele disse em Lucas, capítulo 24, 49. Quando chega em Atos 1, 4 e 5, ele está retificando. Não esqueça, lembrem-se dessa promessa, fiquem aí. Aí, quando chega lá no capítulo, vamos lá no versículo de número 8, esse foi o versículo 5 e 4. Lá no versículo 8 ele diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pronto. Então ele está dizendo qual é o objetivo. Para quando for lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer bem claro e vai se cumprir essa promessa de Lucas, na promessa de Lucas, assim, na voz de Jesus, tá bom? Retificado de novo com Jesus em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5 e depois do versículo 8. Aí em Atos capítulo 2, 4, acontece a promessa, com a evidência do falar em línguas, que nós vamos ler agora. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Não tem um padrão, tem do jeito que o Espírito Santo quer.
Esse foi o objetivo do livro de Atos. Testemunhar, revestimento de poder. Agora, em 1 Coríntios, aí ele vai explicar como é essas línguas, que diz assim: 1 Coríntios, o propósito era a bênção a outras pessoas na congregação. Por isso, era necessário comunicação, junto com o falar, o interpretar. É preciso notar que nem todos que foram batizados com o Espírito Santo exerceram um ministério contínuo de falar em línguas na igreja local. Aí a gente vai abrir mais um pouquinho, livro de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ver aqui. Versículo de número 30. Está marcado? Ainda não. Caneta marca texto em gel. Marca aqui. Vamos lá. Que diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 30. É a citação que pede a nossa revista. Tem todos os dom de curar? É uma pergunta. Paulo perguntando. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? É outra pergunta. Interpretam todos? Então, Paulo está dizendo que dentro da igreja, nem todos têm o dom de curar, nem todos têm o dom de variedade de línguas. Perdão. E nem todos têm o dom de interpretar todas as línguas. Então, um pouquinho para mim, um pouquinho para você, ou tudo para você, ou tudo para mim e tudo para nós. Porque quem dá, quem conduz, quem orienta, o Espírito Santo. Então, veja essa diferença de um para com o outro. Mais uma vez, sobre o dom de falar em línguas, agora, continuando no ponto 2.3. Tá gostando? Você já se inscreveu, já curtiu, já comentou, já compartilhou, já orou por minha vida para que esse canal continue e, se quiser e puder, contribui com o canal Pix do canal Tony com YRPinho @gmail.com. Descrição do vídeo se ficar melhor para você. Não esquece, se puder e quiser. Vamos lá. 2.3. O dom de variedade de línguas serve para a edificação do crente. Para nós. O crente em Jesus, hoje, mais do que nunca, necessita do recobrimento do poder do Espírito Santo e das manifestações dos dons espirituais. Pura verdade. Precisamos de verdade. Daí a necessidade de buscar estes dons espirituais em toda a sua plenitude, completo, cheio, transbordante. Entre os dons difundidos pelo Espírito Santo, encontramos o dom de variedade de línguas, que exerce a função de edificação pessoal do crente. Para que serve? Aqui, bem claro, o crente edifica a si mesmo. Tem isso na Bíblia? Tem. Abre aí 1 Coríntios capítulo 14. Já está aberto aqui, ó. Oh, meu Deus, me perdi, Jesus. Aqui. Eu não marco e me perco. 14:4. O que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Tá aqui. Mas o versículo não acabou, professor. Isso, porque nós estamos falando sobre línguas primeiro. Edificação própria. A continuação é, mas o que profetiza edifica a igreja. Entendeu? É desse jeito. Continuando, o apóstolo Paulo deixa registrado que este dom serve para que o crente edifique a si mesmo. Já lemos. Os pentecostais entendem que o crente, através do dom da variedade de língua, pode ser usado para a edificação da igreja. E também através do dom de interpretação de língua, pois por meio desse todos podem entender a mensagem em sua própria língua. Aqui sim, que é já o gancho para o ponto de número 3. Eu posso falar em línguas e se levantar outro irmão. É lindo, né, irmão? Ô, irmão, é lindo, lindo, lindo. Lindo. Você está na igreja aí, o irmão é tomado de língua lá perto do púlpito e começa a falar em línguas. E aí você vê lá no fundo da igreja, na galeria, outro irmão interpretando. Irmão, que é isso, gente?
Ô, glória! Aleluia! Isso é maravilhoso, irmão. Então, eu posso ser edificado e edificar a igreja ao mesmo tempo. Porque eu estou falando em língua e o outro está interpretando. Eu edifico a mim e a igreja é edificada porque tem intérprete. Deus é muito bom o tempo todo. Chegamos no nosso ponto de número 3. E já que chegamos no ponto número 3, antes de ir para lá, se você quer aprender como preparar uma aula, como você está ouvindo aqui, folhear a Bíblia, montar um simpósio, que foi a semana passada na nossa igreja, 3 dias de simpósio, falando sobre a liberdade cristã, né? E você quer montar uma sala, entender a revista, preparar uma aula, aplicar uma aula, preparar a sala dos professores, eu, Tony Pinho, criei a pedido aqui com incentivo de vocês. Eu criei o curso Simplificando a EBD. Está aí na plataforma da Hotmart, você clica aí no link aqui embaixo, será direcionado e você adquirindo esse curso por um custo razoavelmente barato. Porque eu falo porque eu não sei a sua condição, mas eu sei que trazendo para São Paulo, a realidade aqui de Diadema, eu posso dizer com certeza, é mais barato do que uma pizza. Porque as pizzas aqui em São Paulo custam aproximadamente, aliás, a mais barata, boa, a mais barata R$40. E o curso, professor, R$37. Ou seja, você compra esse curso por R$37. Estou recebendo feedback de muita gente que já disseram assim, professor, já comprei, já assisti todas as aulas. E deixa eu contar um segredo para vocês que vocês não sabem. Você sabia que todo aquele que compra o curso Simplificando a EBD ganha o meu WhatsApp e a gente conversa via WhatsApp para tirar a dúvida de perto, 1 a 1, ou seja, mentoria. Não gosto dessa palavra não, mentor, não, nosso mentor é Jesus, mas vamos dizer assim, um suporte de 1 a 1. Todos que compram o curso e querem, eu mando mensagem dizendo, conversa comigo aqui, via WhatsApp eu tiro todas as suas dúvidas. É isso aí. Repito, custa apenas R$37. Se você tem interesse, serve para quem? Professor, eu nunca estudei escola dominical. É para você mesmo, porque é simples. Eu sou pastor presidente de um campo. Para você também rever se a sua igreja está trabalhando dentro do segmento da escola bíblica dominical. E é benção dupla, irmão. Como assim, professor? Você é abençoado porque comprou e me abençoa porque comprou. Então você é abençoado, é benção dupla para mim e para você. Tá bom? Vamos para o nosso ponto de número 3. Dons de interpretação de línguas. Esse dom é maravilhoso, irmão. Muito maravilhoso. Olha só o que diz aqui. Ao tratar deste dom, o bispo Primaz Manuel Ferreira afirma: o dom de interpretação de língua é a revelação divina do Espírito Santo que emprega um crente para declarar à igreja o significado das palavras pronunciadas pelo profeta em outras línguas. Aí você fala, professor, e por que o irmão já se ia ter intérpretes? Se o que ele está falando de língua é para toda a igreja, por que ele não já falou na língua, no caso aqui português, já em português? Por que não? Mais uma vez, não é arrogância, é saber o meu lugar. Eu não sei. Aí você pergunta para Deus. Deus, se tu queria que o professor Tony falasse línguas e outro irmão lá interpretasse, por que tu não desse logo para ele para ele falar em português? Não sei. Esse é o problema dessa geração. Elas querem ter resposta para tudo, irmão. E a gente tem que entender, eu como professor, como aluno, não adianta, eu não tenho todas as respostas. Não dá, professor. Não tenha medo de dizer, eu não sei. Pergunte para Deus. Deus vai te dizer. Se Deus quiser, Ele vai dizer. Por que se eu estou em profecia falando em língua, por que eu não já falei em português? Não sei. Por que eu falo em línguas e outro interpreta? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me como tu quiseres. Eis-me aqui. Usa como tu quiseres, seja para interpretar ou seja para falar em línguas, contanto que eu seja usado por ti. Eis-me aqui. É o que eu sei. Tá bom?
Então para com isso, irmãos. Para querer questionar Deus ou simplesmente querer saber de tudo. Você não sabe de tudo e se contente com isso, que Deus vai te usar conforme Ele quer. Tá bom? 3.1, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Na igreja de Coríntios havia desordens de toda natureza e os crentes assistiam a tudo sem dar aos dons ou a devida importância. A igreja de Coríntios era um pouquinho complicada, irmão. Apesar que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons, assim disse Paulo. Mas pensa numa igreja difícil, irmão. Pensa numa igreja difícil. Paulo teve que colocar ordem. E existem umas igrejas de Coríntios aqui hoje no nosso Brasil, viu? Existe, vocês sabem disso. Existem umas igrejas de Coríntios aqui, irmão, no nosso país, que está desordenada, está bagunçada, porque falta Bíblia. Olha o que disse Paulo. Algo que estava trazendo confusão à igreja era a ausência do dom de interpretação de línguas. Ou seja, se não tem interpretação, cada um fala o que quer, do jeito que quer, como quer e acha que está falando alguma coisa de Deus. Mas se não tem intérprete, então logo não tem a certeza do que é. Entendeu? É complicadíssimo. Vamos lá. Em outras palavras, estava ocorrendo a manifestação da variedade de línguas sem a interpretação de línguas. Portanto, Paulo deixa registrado a seguinte orientação. Olha a orientação de 1 Coríntios 14, 27 e 28. Está aqui na Bíblia, na revista. E se alguém fala em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou, por quanto muito, 3. E por outra vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Alguns anos atrás, isso até caiu por terra, na sua grande maioria. Mas eu sei que tem alguns lugares que acreditam nisso ainda. Mas a sua grande maioria caiu por terra, que dizia que a igreja batista, os nossos irmãos batista, eles não acreditavam em línguas estranhas. Isso é uma mentira, não é uma verdade. Tá bom, irmão? Nós somos assembleanos, mas a verdade é a verdade. Os batistas acreditam sim no batismo com o Espírito Santo e no falar em línguas. O que os batistas não aceitam é o que acontece dentro das nossas assembleias, que todo mundo fale de uma só vez e ninguém interprete nada. Pergunta, os batistas estão certo ou está errado? Como eu falei, eu sou assembleano, Adebrais, São Bernardo do Campo, Jardim da Mar. Eu sou assembleano. E às vezes eu confesso que os batistas estão 100% certos. É muita gente falando em língua e ninguém sabe o que está acontecendo no culto. Ou eu estou aqui para falar a verdade. Se você pegar aqui a aba do professor, o bispo Manuel Ferreira, presidente do Ministério da Nação de Madureira, fala isso bem claro mesmo também. Está faltando decência. Então, dizer que os batistas não acreditam em línguas não é uma verdade. Eles não acreditam nessa manifestação, nessa feira gospel, e não tem ninguém para dizer assim está dizendo o Senhor, assim está dizendo o Senhor, assim está dizendo o Senhor, assim está dizendo o Senhor. Então, se tem essa muvuca, se todo mundo fala em língua, não tem problema. No tanto, se eu não sou intérprete e não tenho intérprete que eu fale para mim. Então, é muito complicado. Não dá para bater o martelo. Mas que os batistas, e vocês sabem, assembleanos, que os batistas têm razão, tem. Tem umas igrejas aí que você diz assim, não, isso não é de Deus não, irmão. Nunca foi e nunca vai ser. O que é isso? Porque, Jesus, ajuda aí, Jesus. Vamos pro 3.2. Aí você fala, mas professor, você corta o assunto, irmão? Porque se a gente fosse prolongar, já tá para 1h15 de vídeo, um pouco menos, um pouco mais, né? Que eu tô vendo o time ali. Mas, irmãos, é sério, não dá pra gente achar que isso é normal, não. Não dá pra gente achar que é normal. Pegando 1 Coríntios, um texto dificílimo, dói em mim, que sou assembleano, pentecostal. Você sabe, você viu o vídeo aí no devocional de segunda-feira.
Eu falo em línguas, na terça falei em línguas, na quarta falei em línguas. Cortou? Não, não cortei. E aí? Só que, irmãos, tem hora que você fala assim, meu Deus, é tu mesmo que está aqui ou esse povo está querendo aparecer um mais do que o outro? Vamos ser coerentes, irmãos. Por isso que Paulo fala, não proibais falar em línguas. Mas que haja decência nesse negócio aí, viu? Então, estamos precisando. Vamos lá. 3.2. O dom de interpretação de língua está sujeito a outro dom. O dom de interpretação de língua está sujeito a outro dom. Que dom é esse? Vamos ver agora. Percebemos na Bíblia de maneira incontestável que o dom de interpretação de língua não atua só, ele sempre estará atrelado a outro dom, variedade de língua. Pastor Elinaldo Renovato. Eu vou ter que comprar um livro, algum comentário desse pastor, porque ele está sendo muito citado aqui e eu não o conheço. De verdade, que eu não me lembro de ter lido nada desse amado pastor. E eu não gosto de simplesmente ficar lendo a revista quando está comentando muito sobre um escritor que eu nunca li nada sobre ele, ou nada que ele escreveu. Então, eu vou até marcar aqui. Eu não conheço o amado pastor Elinaldo Renovato. Vou procurar ele na internet, algum material dele, para entender um pouco mais, né? Duvidando aqui, é que é tão bom que eu quero saber quem é ele mais, né? Porque aqui está sendo pequenas porções. Eu quero conhecer o todo, né? Vamos dizer assim, aqui é apenas o petisco, que é resumido. Eu quero o prato principal, eu quero ver tudo. Como eu falo para vocês, da teologia sistemática. A gente cita só um pouquinho de Stanley Orton e aí eu peguei a teologia completa para ler de Stanley Orton, tá bom? Ele diz assim, ó, Elinaldo Renovato. Os chamados de dons geminados, pastor Ezequias Soares, tá? Esse aqui eu conheço. O pastor Elinaldo Renovato chama esses dons aqui de interpretação de língua como dons germinados, tanto o que fala em língua e o que interpreta, anda juntinho. E o pastor Ezequias Soares, em sua conhecida análise sobre o tema, diz: este dom não é autônomo como os demais, é o único que depende da manifestação de outro. O dom de variedade de língua, ou seja, para ter a interpretação, acompanha a variedade de língua. Um está atrelada ao outro, anda juntinho com o outro. Olha só. Ainda sobre o assunto, o pastor pentecostal, eu creio que pronuncia Gordon, eu creio que pronuncia o nome dele assim, de maneira inteligente nos legou uma importante informação, olha só, sobre a necessidade de estes dois dons atuarem juntos. Olha o que ele diz: a interpretação é tão milagrosa quanto a própria língua. A interpretação é tão milagrosa quanto o falar em língua. Uma atrelada a outra, as duas com o teor de capacitação de milagre, como fala aqui o nosso amado irmão. Continuando, isto quer dizer que quem possui o dom de línguas não vai procurar decifrá-la com a mente, mas sim pede e recebe a interpretação da mesma forma divina de onde surgiu a língua. A fonte é a mesma. Quem fala em línguas fala pelo Espírito. Quem interpreta as línguas interpreta pelo Espírito. Então não dá para eu falar em línguas e tentar imaginar o que é. Não dá. Está atrelada um ao outro. 3.3. Ó, chegamos ao final, irmão. 3.3. Você chegou aqui até aqui. Parabéns para você. 3.3. Este dom deve ser empregado para a edificação da igreja. Edificação, exortação e consolação. Diz assim: as línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação, para que a igreja conheça o conteúdo e o significado da mensagem.
1 Coríntios 14, de novo. E se alguém fala línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou por quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então fica bem claro. Paulo não está dizendo que é proibido falar em línguas. Não, ele está dizendo fale com força. Contanto, se não tiver intérprete, você baixa o tom e fala você e Deus. Essa é a orientação. Paulo está proibindo. Não, Paulo está dizendo fale e fale muito. Agora, se ninguém vai interpretar o que você está dizendo, fale você e Deus. 1 Coríntios 14, do 27 ao 28. A par da importância deste dom para a edificação da igreja, o apóstolo Paulo deixa registrado a seguinte orientação. Olha a orientação de Paulo que eu estou falando desde o começo. E nós precisamos prestar atenção mais no que diz as Escrituras. Ele diz assim: e eu quero que todos vós falais línguas estranhas, mas muito mais que profetizais, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, e a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Professor, Paulo está falando que um dom é maior do que o outro? Sim, eu já expliquei para você desde o começo que o evangelho, o cristianismo, nunca é sobre eu. Não existe o eu. A primeira vez que teve o eu na terra foi pecado. Quando saiu o nós, entrou o pecado. Deus diz, façamos unidade. Criaremos unidade. Quando entra o pecado, entra o primeiro eu na história. Sim, Eva, tu serás, a serpente diz para ela, tu serás semelhante a Deus, tu serás. Quando Adão come e Deus vai conversar com ela, a mulher que tu me desse separou. Então, quando entra o eu, entra o egoísmo, egocentrismo, narcisismo, entra o eu é pecado. Nunca foi sobre nós. Sabe aquele hino? Nunca foi sobre nós? Foi tudo sobre ele? Pois é, nunca é sobre nós. Então, quando ele fala aquele que profetiza é maior do que fala em línguas, porque o que fala em línguas edifica a si mesmo. É para ele, é nele, é dele, é com ele. Certo? Agora, quando ele profetiza, é para a igreja, é para todos. Então, fica aí bem claro, 1 Coríntios 4, 14. 1 Coríntios 14, versículo de número 5. É assim, é desse jeito, tá bom? Vamos concluir? Vamos concluir. Nos diz assim: que o presente estudo contribua para não ignorarmos e nem desprezarmos a variedade das manifestações do Espírito, mas procurarmos com zelo abundar nos dons espirituais para a edificação da igreja e a glória de Deus. Por que você fala em línguas? Para edificação própria e para que haja intérprete, para que a igreja seja edificada. E por que você profetiza? Para que o povo de Deus venha a ser edificado, para que o povo de Deus venha a ser exortado e para que o povo de Deus venha a ser o quê? Consolado. E assim eu agradeço porque você ficou comigo até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você amanhã de manhã no nosso devocional da EBD. Que Deus te abençoe com profecia, com variedade de línguas e com interpretação de línguas. Deixa Deus te usar. Eu te espero amanhã de manhã.